Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço a toda a família Feal, a equipe que está trabalhando lá nos bastidores para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Júlia Blanc. Olá, Júlia! Olá, Nando, querido, olá, toda a equipe da FEAL e você, telespectador, que nos acompanha. Hoje é mais um encontro muito rico. Gratidão a todos. Gratidão nossa aí por você disponibilizar esse tempo precioso, nossa querida psicóloga, terapeuta aí, não é? Júlia Blanc. Nós estamos com o livro Sinal Verde, do André Luiz, trazendo capítulo a capítulo. Já estamos no 29º capítulo, que hoje tem o seguinte título: Temas Importunos. Ele vai colocar aqui palavras, né? Na sequência, palavras. Júlia, eu vou ler todo o texto, depois a gente vai comentar, porque são praticamente palavras em cada linha, né? Então, temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contenda dos domésticas, contendas, né? Domésticas, ou seja, há conflitos ali domésticos, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, que a gente já sabe o que que é, né? Racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogios ou autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros. Então, nós estamos vendo aí, ouvindo, né, aqui e assistindo, esses temas importunos, que nos importuna, né? Que nos cutuca, que nos coloca diante de situações, né? Muito atuais, né? Que o nosso André Luiz traz aqui. Uma delas é o racismo, preconceitos sociais, coisas que estão acontecendo muito nos dias de hoje, né? São coisas que realmente coloca aqui, olha, divórcios, né, coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, atritos religiosos. Olha quanta coisa aqui, nossa querida Júlia, que acontece no nosso dia a dia, e o André Luiz parece que ele escreveu isso ontem, né, no dia de ontem, não ontem, anos atrás, desse ontem, agora, né? Muito bom essa grande quantidade aí de temas, né, importunos. E fica aqui uma provocação. Na nossa existência, nós temos vários estímulos no cotidiano. N tipo de estímulos. Estímulos positivos e estímulos negativos. E esses estímulos são acontecimentos que são oriundos de relacionamentos. A pergunta que nós devemos pensar antes de começar a debater esse tema, querido Nando, uma sugestão aqui a você que está nos ouvindo,
nós devemos nos comportar, como nós devemos levar todas essas situações que nos afetam, considerando que nós temos pessoas pesadas e pessoas leves. Nós podemos olhar para o lado esquerdo, por exemplo, pegar com uma pá centenas de pessoas grosseiras, pessoas mal educadas, pessoas que falam alto, pessoas que só olham para elas mesmas. E também temos do nosso lado direito centenas de pessoas doces, leves, otimistas, risonhas. E o tema de hoje é: o que que a gente faz com esse tipo de situação? Inclusive, é tema muito atual também, Nando, porque hoje a gente fala de saúde do trabalho, com a importância de ter saúde mental no trabalho, né? Então, como que a gente deve lidar com isso? A gente sai correndo, a gente isola, a gente exclui, a gente está respondendo no automático a tudo. Hoje é tema atual as empresas se importarem demasiadamente com a saúde mental no trabalho. Então, se nós investigarmos o que ocasiona o mal-estar, depressão, ansiedade, a decrepitude emocional do trabalhador, a gente vai investigar e vai chegar a conclusões. Meu chefe me perturba, ele é importuno. Meu trabalho me faz mal. E aí? A gente processa a empresa, processa o chefe, processa o primo, processa o amigo. O que nós vamos fazer nesse planeta em que a gente pode, assim, a grosso modo, dizer: existem em pá as pessoas pesadas e com pá as pessoas leves? A pergunta é: a gente exclui todo mundo, a gente sai correndo, a gente processa, ou a gente foca no prumo principal da existência, que é em nós, e não no próximo que está nos afetando? E sim, vai nos afetar, mas nós temos que ter esse controle emocional. As adversidades existem no planeta desde os tempos remotos. E nós temos que nos blindar desse vitimismo, desse melindre coletivo que tudo afeta, né? Então eu gostaria, Nando, de dar as dicas de como nos blindar com toda essa temática, né? Então, por exemplo, a gente está em família almoçando, Páscoa, Natal, e um familiar faz uma piadinha: olha o que eu comprei, um carro novo, e todo mundo passando dificuldade financeira. O que que a gente faz? A gente vai se afetar, vai chegar para casa, vai chorar, vai ficar chateado. Olha, minha ex-mulher, ela apareceu com o novo companheiro dela, está me envergonhando, me minimizando, né? Então, eu gostaria de dar uma dica aqui para tudo que nos tira do eixo, nós devemos conduzir da seguinte forma: isso faz parte de um aprendizado que eu tenho que ter. Isso é inevitável, nós espiritualistas. Sabemos que nós estamos vestindo personagens. Eu fazendo o personagem Júlia, psicóloga, o Nando fazendo o personagem psicólogo. Então, nós temos um desempenho nesse planeta. Existem os que fazem personagens de vilão, de chatos, de bonzinhos. Cada um está cumprindo o seu papel para o crescimento coletivo, provocando emoções, provocando questionamentos. Então, cabe a nós se auto-observar e se questionar: o que eu estou aprendendo com essa história? Será que eu tenho que aprender a ter mais paciência, mais jogo de cintura, saber pontuar, saber cortar algo que me incomoda? Por exemplo, você quer que eu te responda agora essa pergunta? Não, porque agora eu não vou responder. Olha, eu agradeço que você está comentando isso, mas para mim está bom assim. Ou, por exemplo, você se incomoda se falarmos sobre isso depois?
Agora eu estou aqui em oração, no centro espírita, e eu não quero falar sobre empréstimo. Ou, seja mais direto, puxa, amiga, não vou poder te emprestar o dinheiro agora, sinto muito, eu estou com questões financeiras em casa com meus parentes. Então, eu estou dando exemplos de pessoas que vêm nos importunar. Então, pode ser aprender a dizer não, pode ser aprender a sair de cena. Então, nós temos muitos jogos de cintura. Por exemplo, a gente passou do saudável, estamos adoecidos, pesando 100 quilos a mais. Aí vem alguém, você chega em casa, nossa, como você engordou. O que aconteceu? Ou então, nossa, como você tá magra. Você tá indo no médico? Olha, cuidado, hein? Pode ser câncer. Sempre tem comentários inoportunos. E aí, a gente vai brigar com o familiar, vai brigar com a amiga, né? Vai dizer que aquela pessoa é sem noção? Vai falar para ela ir no psicólogo? Que ela é ansiosa, que ela é deprimida, que ela não tem filtro, que ela não tem empatia, que ela não tem sensibilidade. Quem somos nós para mudar alguém? Olha a arrogância, né? Ela me ofendeu, eu quero que essa pessoa mude. Tem que ser o inverso. Por que isso está me afetando? Por que eu vim parar nessa empresa e esse chefe grita comigo? Antes de eu sair processando ele, como eu vou lidar com essa situação? Quem gritava comigo? Será que meu pai gritava comigo? Aí, aqui eu não aguento mais que alguém grite? Então, tudo na nossa existência, que é uma escola, a gente não veio para ir para Disneylândia. Então, tudo aqui veio para a gente aprender como lidar com as emoções. Eu penso assim, Nando. O que você acha? É verdade, Júlia, a gente precisa aprender a lidar com esses assuntos, né? Que o nosso André Luiz está trazendo aqui, esses que você também levantou. A gente tem que aprender, né? Que nem ele começa aqui com doenças. Quando fala em doença, na família, entre amigos, a gente, ó, foge. Não dá uma assistência, nem que seja à distância, para aquela pessoa, né? A gente quer fugir desse tipo de assunto, fala em doença, já, não quero saber, mas é uma realidade, a gente precisa viver com esses temas aí. Outro aqui, ó, crimes. Crimes é um tema que importuna, porém é uma realidade também. Só que a gente não pode cair na cilada de ficar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, assistindo programas que só ficam trazendo esse tipo de assunto. Porque isso bate na nossa imunidade. 7 minutos já foi feita a pesquisa, cai a nossa imunidade. Então, é um assunto, é um tema que nos importuna, mas temos que saber lidar. Como? Não querendo. Tem coisas que a gente precisa querer até um ponto e outras que a gente não deve querer. E a gente não deve colocar na pauta do nosso dia. Depois vai aí, né, para você também falar, ó, Sim, intrigas, sim, crítica, tem várias coisas aí. sim, Realmente, eu acho que são aí assuntos para sim. fazer um simpósio aí, sei lá, Exatamente. né? Porque, sim, porque os assuntos que nos incomodam, que são desfavoráveis, que são inconvenientes, nós estamos vendo eles carregados de crítica, mas o outro não. Então, assim, o outro é assim, nós não vamos mudar o outro. A pessoa que ela é direta, ela não é tão afetiva, ela não é tão delicada, ela vai, pumba, solta. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, eu tenho várias amigas, eu aprendo muito com as minhas amigas, né? Então, cada uma é de um jeito, eu tenho várias idades, gente de 70, gente de 80, gente de 40, gente de 50, e a gente aprende muito. E eu aprendo mais com os idosos, com os que passaram de 60, porque eles são os que mais me provocam. Então, esse pessoal vem nos visitar, ai, dá para você abaixar a música?
Ai, tá muito alto. Então, aí já me começa a doer a coluna, que eu penso assim, ai, meu Deus, já está querendo me mudar, tá me doendo aqui a coluna, né? E eu falo, mexeu com a minha base emocional, a coluna. E eu não penso assim, ai, que chata, tá me importunando. Eu já penso assim, que legal, estou aprendendo a entender as diferenças, né? Eu abaixo a música, o que eu estou aprendendo com isso? Não é que eu estou cedendo, eu não levo no mimimi, tipo, ó, tá vindo aqui, já tá mandando em mim. Eu vejo, nossa, olha, ela é firme, ela coloca a sua palavra. Olha, Júlia, pega isso aí, seja firme, coloque seu ponto de vista. Então, é assim que a gente tem que lidar. Numa reunião de condomínio, aquela gritaria, aquela coisa, todo mundo querendo colocar suas percepções, né? Gente inconveniente. Sempre vai ter um inconveniente na nossa vida. E a gente vai fazer o quê? Então, a primeira coisa, né? Para resumir, não leva a nada pessoal. Segundo, o que você está aprendendo com isso? Se impor, ser flexível, contar até 10, prestar atenção à respiração. Como você lida, né? Aprender a ser político, olha que legal. Né? Porque o político, ele é questionado, ele sofre ali uma série de violações da sua pessoa. E ele mantém sua postura. É só olhar no telejornal. Eles são treinados. Por que a gente não pode ser treinado? Por que a gente tem que levar tudo para o pessoal? Por que a gente tem que perder o dia inteiro de mau humor, com raiva, chorando? Então, essas dores emocionais provocadas com esses assuntos inoportunos, elas norteiam para a nossa autoterapia, nossa autoobservação. Tipo assim, baixa autoestima, estou muito sensível, porque isso me sensibiliza. E é um norte que nos ajuda a nos encontrarmos, porque se não fossem nesses desafios, nós não cresceríamos. Então, muitas vezes, aquele familiar que nos incomoda com ele está se autoelogiando, ou ele é muito negativo, né? Ele opera na negatividade. O outro amigo, por exemplo, opera na escassez. Nossa, tá caro. Nossa, você vai gastar isso? Ai, para quê? Você já tem isso, você vai comprar outro desse, né? Tem gente que opera na escassez. Então, tem gente que opera na infidelidade. Então, a forma como alguém opera não pode nos afetar. E nós estamos num momento, na verdade, todos os momentos, em todas as sociedades, em todos os séculos, sempre existem crises na sociedade, mas nós estamos num momento de reivindicação da individualidade. A gente tem as redes sociais para isso. Mas a gente tem que entender que o limite do nosso não pode invadir o do outro. E se o outro nos invadir, nós temos que nos blindar emocionalmente. Não podemos viver brigando com todo mundo, né? E essa blindagem, nós podemos trabalhar a nossa empatia, observar o ambiente, fazer uma pergunta. Gente, eu posso perguntar sobre isso agora? Não, não. Não fale sobre isso agora. Ok, assim eu não estarei sendo inoportuno, né? Então, será que eu vou ser inoportuno? Fala agora, fala depois, né? Tem pessoas que têm dificuldade de entrar com o assunto. E entram com o assunto na hora errada. No meio de uma reunião, na hora errada. Então, observe-se, autoconsciência. Olha, já alertaram que eu sou chata, que eu falo na hora errada, que eu isso, que eu aquilo, né? Estamos aqui fazendo hipóteses. Então, eu, ser humano, como eu devo fazer? Então, eu vou chegar para alguém do lado, olha, você acha que agora é a hora de eu perguntar isso? Não, não, segura um pouquinho. Não fale agora. Ah, obrigada. Né? Não, não, não seja tão direto. Se você não tem a segurança, você que está nos ouvindo, aumente essa autoconsciência. Ah, mas o problema é o outro.
o outro que não é delicado, o outro que nos agride, o outro que não tem empatia. Tá, e por que que isso tem que te afetar? Ah, me afetou. Fiquei muito afetado. Tá, então vamos analisar como isso te afeta, o que é que precisa ser trabalhado dentro de você. Porque para você afetou, para mim não. Eu ouvi a mesma coisa. Eu ouvi a mesma coisa na reunião, não me afetou. Eu ouvi a mesma coisa no velório, não me afetou. Por que te afeta tanto? Né? Porque nós não vamos mudar o outro. Não vamos mudar os nossos filhos, não vamos mudar os nossos cônjuges. Nós só podemos mudar nós mesmos. E à medida que nós nos trabalhamos, nós estamos mais fortalecidos. Nós temos que aproveitar a cada dia. A gente só tem o hoje. Aquilo não pode estragar o hoje. Eu só tenho o hoje. Isso que aconteceu não pode me estragar o dia. Eu não tenho que entrar em depressão. Eu não tenho que ir lá encher a cara no bar. Não, eu não aguento isso aí. Eu vou beber. Não, eu vou fumar. Não, eu vou comer um monte. Autopercepção. Dá uma freada. Não entre de cara. Então, nós estamos num exercício contínuo nesse planeta de autopercepção, de autoobservação, para o autocontrole da nossa própria existência, da nossa mente, da consciência corporal, da consciência mental. E a nossa autoconsciência nos blinda. Pode estar acontecendo terremoto e nós estamos leves, né? Eu tenho uma amiga que ela acabou de chegar agora na Califórnia, né? Ela está em Shasta. E aí ela estava lá numa loja e foi pagar, abriu a carteira, tal, com os cartões de crédito. De repente a carteira sumiu. Aí perguntou ali, tinha 3 cartões de crédito, um monte de coisa. Aí a irmã, roubaram, né? Eu até falei com ela, nossa, mas aí na Califórnia, né? Sim, em todo lugar, o que que acontece, né? A irmã. Aí a outra, e aí? Ah, o que que eu vou fazer? Cancelei, cancelei os cartões e tá tudo bem. Eu vou esquentar? Eu vou morrer? Já foi, Júlia, já foi. Faz 2 dias, eu não vou estragar minha viagem aqui. Então, é desprendimento. As pessoas que mais sofrem ficam lá apegadas àquela imagem, àquela cena, aquele fato, aquelas palavras, e aquilo vira um tormento. A gente faz um drama. Então, cada vez mais, urge o nosso tempo para que a gente viva o hoje e esqueça o que acabou. É ontem, acabou. Aquilo tem que ser como um aprendizado. Nossa, estou falando muito, né, Nando? É que eu fiquei Ô, Júlia, inspirada. o mais otimista iria falar assim: olha, eu fui assaltado em Beverly Hills, você não foi, tá? Eu tava ali perto de Hollywood, eu tava em Los Angeles, quer saber? Tô nem aí, agora eu vou pedir um cartão internacional aqui nos Estados Unidos. Então, Exato. tem É pessoas que. outro, É outra maneira. outra mentalidade, que É, nenhuma outra pessoa, né? A gente escuta casos clínicos, né? Por exemplo, ai, eu tenho medo de gastar, de comprar, eu sou tão insegura. É, aí a minha amiga, sabe, a minha amiga foi comprar uma passagem de avião. Como é que pode? E o que aconteceu? Ela, ai, deixa eu comprar aqui e tal. Que burrada! Paguei à vista 7.000 reais. E aí a amiga, e agora? KKK. Vou no banco pedir um empréstimo. E eu falei, e aí? Ah, ela pagou o empréstimo e tudo bem. E já tem pessoas que não dão risada dos próprios erros, ficam se penalizando, se culpando. Então a vida é uma festa para celebrar. Olha, os indianos, eles celebram cada dia de vida. Por que que a gente tem que viver tudo como um drama? Por que que a gente não pode viver a vida, os aprendizados, com a inspiração e a criatividade de uma criancinha? Né? Tem gente que a gente vê que ela está prestando atenção e ela
ela está lá ouvindo e você conta uma história, né? Você fala assim, olha, e se você tentasse se sociabilizar mais, sair mais no parque? Ah, não, eu não posso, não dá certo porque eu não tenho amigos. Ela volta sempre na lamúria do passado. O que essa pessoa tem? Ela opera na negatividade, né? Aí eu tive uma sacada, né? Olha que interessante, né? Para você que está nos ouvindo, se você opera na negatividade, na lamúria, ou sempre olhando para trás para justificar que você não consegue aprender algo novo, né? Ah, talvez você esteja operando não só na negatividade, mas na maledicência. Que porque a todo momento, ah, não, eu não posso, ah, não, eu não consigo. Você está dizendo mal de si mesmo. E aí vem falar que a palavra não tem poder, que o inconsciente não decora. Tantos anos, ah, não, eu não consigo, ah, mas o outro pode. Mas você fala isso, porque você tem isso e eu não tenho isso. A gente escuta N coisas. E aí me veio essa ideia. Olha, cuidado com a maledicência. Maledicência é quando você só fala o mal. E pessoas inoportunas talvez estejam na maledicência, na automaledicência. Então, nós não podemos deixar que os demônios internos dos outros ou os nossos mesmos tomem conta da nossa existência. Nós é que controlamos a nossa existência. Exatamente. Vamos usar essas ferramentas, esses instrumentos que estão em nós mesmos. Nós vamos deparar com temas importunos a todo momento, seja com as pessoas que estão à nossa volta, seja como a Júlia já falou no trabalho, seja no convívio social, seja numa comunicação através de redes sociais. Nossa, por redes sociais, então, as pessoas usam né, esse assunto, né, muito para importunar realmente você, né, Júlia? São Exato. temas assim que pesam na nossa consciência até, né? Bem, então, olha aí, depois de a gente ouvir aí a Júlia colocar esse tema, esses temas importunos que o André Luiz nos coloca, a gente pode usar a asepsia da oração, da prece, das vibrações com um teor mais elevado, né? São temas que realmente cutucam a gente, né? Então a prece vai dar aquela suavizada, né? Vai trazer para nós aí boas energias. E quando a gente estiver diante desses assuntos que nos aflige muitas vezes, que nós possamos dar aquela paradinha, orar e captar e trazer do universo aí energias boas, forças, para a gente continuar a nossa lida diária aí. Então, a gente sugere para você deixar um copo de água aí do lado, que os benfeitores espirituais vão harmonizar essa água, deixar os cristais bem perfeitos e vai ser no momento que você estiver ouvindo e assistindo este programa, tá bom? Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos, porque vivemos momentos do planeta que são totalmente importunos, né, nos assuntos, nos conflitos mundiais entre vários países. Que nós possamos nesse instante vibrar positivamente, calmamente, para aqueles irmãos nossos que estão em meio a essas aflições, principalmente aquelas populações que precisam se refugiar em outros lugares, deixando seus lares, perdendo seus familiares e tendo uma vida precária.
sem poder ter um teto, sem poder ter um chão, sem poder ter uma higiene, uma alimentação condizente com o ser humano. E a gente sabe desses conflitos acontecendo na Ásia, acontecendo também no Oriente Médio, né, na África. E a gente precisa vibrar por essas situações para que o nosso planeta passe a ter uma situação melhor nas vibrações que nós humanos, seres que fazemos parte dessa vida reencarnada, possamos fazer o melhor para este momento, ser um momento de transição mais tranquilo, mais suave, mas a gente não tem essa condição pessoal e individual de mudarmos isso, se fosse possível, mas a gente pede ajuda à espiritualidade maior, aos missionários da luz, aos emissários de Jesus, aqueles que possam levar esses campos de conflito, de dor, de sofrimento, de desafios, mais paz, mais harmonia, levar um bálsamo para corações que estão sofrendo. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, quando dissestes que tu serias o caminho, a verdade e a vida, nos enviaste, Jesus, vários avatares para nos ajudar, para nos clarear o caminho, como Buda, como Lao Tse, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, espíritos que vieram missionários clarear um pouco, né, nosso caminho, como Francisco de Assis e outros mais. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos para que possas nos enviar a tua paz, a tua luz, o teu amor, amado Mestre Jesus. Por isso te vemos lá no ponto mais alto do Himalaia, dos Andes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção e do vosso coração irradiando muita paz, muito amor, muita luz. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho. E essa mensagem hoje que a nossa Júlia está comentando, trazendo reflexões, colocando questões, fazendo, né, sugestões para você, pode chegar a muitos outros corações, além de você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Como isso pode acontecer? Com a sua ajuda, isso, se você ajudar, entrar lá no Clube Amigos da Boa Nova, se associar, aí vai ser muito bom. Então, olha, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar como você pode se associar, como você pode ajudar. E também nós temos um outro site que é clubeamigos.com.br. Nele também tem várias informações como você pode se associar e se associando você também vai ter vantagens. Sabe como? Ter desconto com profissionais da psicologia, como eu e a Júlia, outros profissionais de outras terapias, profissionais também de outras áreas, né, como jurídica e outras áreas que você pode ter desconto, né, em buscar os serviços desses profissionais. Então, entre no site, saiba como e participe, tá bom? Outro recadinho que eu quero dar é sobre como você está sintonizando aí essa programação. Se é pela rádio, se é pela TV, se é pelo aplicativo, se é pelo o YouTube, por onde que você está indo aí? Tem uma maneira bem fácil, sabe como? Pelo site Portal Mundo Maior. É só você colocar lá na busca, aí vai aparecer o site embaixo, clica no site, né? Por exemplo, você colocou lá no Google, Portal Mundo Maior, aí vai aparecer lá até o logotipo do Portal Mundo Maior, escrito Portal Mundo Maior, clica que você vai entrar imediatamente no site, aí você vai descendo ali e tem assim, ao vivo,
tem um botãozinho para rádio, para você ouvir ela ao vivo, e tem um botãozinho para TV Mundo Maior para você assistir. É bem fácil. E dentro do site tem vários assuntos e coisas lá que você pode descobrir. Vai lá que você vai saber. Muito bem, caríssima Júlia. Mais uma vez, então, voltamos, né, no tema de temas, né, importunos que o nosso André Luiz nos traz, né, Júlia? Nando, tudo são bênçãos, não? A sua prece junto com o tema complementa o que nós vamos falar agora, que nós estamos em transição planetária. E nós não temos que nos importunar com pequenices que nos afetam. Nós temos que olhar que nós estamos aqui atuando em personagens, assim como os outros. Então, quando o outro nos afetar, é o personagem dele, é o papel dele. E à medida que nós, nessa transição planetária, vamos expandindo a nossa consciência, como é tão falado, ir para a quinta dimensão, ir para uma vibração mais elevada e não tão egocêntrica, não tão do ego, mais elevada, nós vamos nos despindo desses personagens, dessas personas, e vamos encarando tudo isso com muito mais gratidão. Porque tudo deve ser encarado com gratidão. São tudo provocações desse playground, desse planeta Terra, desse lar espiritual, deste dia que você, telespectador, aqui está nos ouvindo, um dia tão abençoado, em que deve-se perceber esse olhar de aproveitar o dia de hoje, esses ensinamentos, esse momento que você está dando para ti, para nos ouvir e para se ouvir principalmente, com carinho, com amor, e não com menosprezo, mediante qualquer adversidade. Porque as adversidades nos provocam na nossa baixa autoestima. Ah, o outro está mandando em mim, eu não sou assim, eu queria ser assado. E quando nós nos amamos, quando nós estamos com o amor próprio elevado, a autoestima elevada, nada nos afeta. Este é o foco. Foco na nossa autoestima, na nossa elevação espiritual, para que assim possamos nos despir desta persona, sem precisar desencarnar. Nós vamos nos desidentificando desses personagens. Ah, é só o personagem do outro. Ah, o personagem do outro. Ah, é o meu personagem. Eu só estou me desidentificando e podemos modelar o nosso padrão de existência. Podemos ser diferentes, podemos ver as coisas diferentes sem precisar morrer. É, Júlia. Então, por isso, a gente tem uma responsabilidade aí, assumir essa responsabilidade, fazer com que ela seja representada por nossa participação dentro desse contexto todo. A gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta a gente querer só apenas querer, a gente precisa fazer. Como que nós vamos fazer? É muita coisa, é grande essa transição, esse momento que a gente está passando para um momento de regeneração. Só vai ser possível quando a gente se regenerar nós, pessoalmente, individualmente, já isso passa a ser um peso a menos nesse contexto, né, do planeta, na psique do planeta. A gente não pode pesar, né, nesse campo mental, porque existe o peso de uma pedra e existe o peso de um pensamento, né? E às vezes a pedra faz menos, né? Traz menos problemas do que, ou faz menos estrago do que o peso do pensamento. Então a gente precisa saber moderar, saber pensar no que está pensando, né? Para depois não falar, né?
como, Sim. como dizem os espanhóis, E o né? problema sou eu. O Não há problema sou problema. eu, isso O mesmo. problema sou eu. Né, Júlia? É, eu, me problema. Isso mesmo, porque a questão toda é como nós nos importamos, como nós levamos tudo com tanto apego, com tanto aferrenho, né? Os grandes mestres, né? Eles sempre dizem, qual que é o problema do ser humano? O apego. Ah, me traiu. Desapega disso. Traiu, acabou, vira a página. Não, caçou de mim, fizeram bullying. Desapega. Veja, não estamos menosprezando o sofrimento, estamos dando ferramentas para não ficar remoendo obsessivamente, que é isso que declina a nossa cognição, que nos põe para baixo, que é baixa autoestima, né? Então, nós ficamos remoendo o que a gente não consegue lidar. Isso é normal, isso é perfeitamente normal. E quando a gente perceber que isso está remoendo, que a gente não sai dessa ciranda, e aí vem a autoflagelação, ou o julgamento, xingando o outro, né? Então, quando a gente perceber isso, por que eu estou fazendo isso com o outro? Ah, porque eu faço isso comigo. Então, nós precisamos, sim, trabalhar as nossas fraquezas. E se não conseguir sozinho, tem uma grande equipe de profissionais, né? Sempre pronta para te ajudar. É por vibração que nós vamos encontrar o melhor médico, o melhor psicólogo. Basta nós nos permitirmos. Exato, né? A gente já está chegando próximo aí do final no programa Alvorada. Então, Julia, eu queria que você deixasse uma mensagem, suas considerações finais, as suas despedidas dos nossos rádio ouvintes e telespectadores. Então, Júlia, esperamos aí a sua palavra. Gratidão, Nando. Permita-se, permita-se dar um passo à frente dos seus dilemas. Permita-se dar um passo à frente da sua felicidade. A sua única obrigação é viver a vida em paz, em plenitude. E a felicidade que você tanto busca, ela vem e virá por consequência. Sinta-se abençoado. Você está no melhor planeta para aprender o que você veio fazer. Muito bem, obrigado aí pelas palavras. E essa cartilha do André Luiz é muito interessante. Vai buscar lá Sinal Verde, André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. Busca essa cartilha aí na internet que você vai encontrar em PDF ou nas livrarias que, né, comercializam este exemplar, esse livro maravilhoso, Sinal Verde. Muito bem, a gente fica muito feliz aí com a sua, não é, audiência, a sua paciência de estar conosco. Agradecemos você aí e fazemos um convite, ó. Nós estaremos lá no encontro, no 20º encontro Amigos da Boa Nova. Esperamos você lá para receber o seu abraço e a gente dar o nosso, tá bom? Então, um beijo no coração, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada, junto com a nossa querida Júlia. E até lá, aquele tchau de sempre, né, Júlia? Tchau, Tchau, tchau! tchau, 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 gente! tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.